acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Sem os espinhos que tanto nos ferirão, como as flores nos campos também florimos, sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves. Queridos companheiros, começo agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade e agradecendo a você pelo carinho, pela amizade, pela oportunidade desta hora. Gostaria de registrar, já no início da minha fala, o quanto amo esta casa, o quanto amo os companheiros que dirigem os trabalhos e os destinos desta casa. Tenho por esta casa uma afinidade muito especial, que somente o amor do Cristo, com as luzes da doutrina espírita, para entender esta afinidade, gerando sintonia. Tenho-os sempre no coração, trazendo algumas reflexões singelas e despretensiosas. Recordo o nome desta instituição, Centro Espírita Caridade e Fé. Estas duas palavras traçam bem o perfil deste núcleo, o compromisso deste núcleo. Caridade, nos recordando que esta casa é um hospital, e fé, recordando que esta casa é uma escola. Sobre esta casa há um hospital, escola, dirigido por Jesus, por Maria de Nazaré e por outros patronos, amigos, benfeitores do movimento espírita, com destaque para Caibar Schutel, que era farmacêutico, para Eurípides Barçanufo, que tinha uma mediunidade de cura extraordinária. Portanto, assumamos o compromisso de manter o Caridade e Fé
como hospital e escola, onde também estamos tendo a oportunidade feliz de tratar as nossas feridas e também assimilarmos as lições preciosas e libertadoras do Evangelho do Cristo, restauradas, atualizadas, ampliadas pela nossa amada doutrina espírita. Que Jesus, que a espiritualidade superior, que nossa Mãe Santíssima, que conhece essa casa, que assiste essa casa, que ampara esta casa, que tem permanentemente aqui trabalhadores lotados, em nome dela, prestando assistência diuturna, abençoe a todos, inspire a todos, fortaleça a todos e que nós possamos disputar a honra de prosseguir no trabalho, ainda que portadores de tantas imperfeições, como só acontecer com todos nós. Queridos amigos, o nosso trabalho com Jesus, ele nos dá alegria, nos dá cura e nos dá alegria. E depois de tantos anos, ao trabalharmos o bem com Cristo, aí nos dá mais alegria do trabalho. Então é quando o trabalho nos dá alegria, de nos curar, e quando eu tenho alegria pelo trabalho, eu vou para o trabalho com alegria. Então eu desejo a vocês que a cada vez mais vocês possam ter já alegria no trabalho. Tê-lo como ponto principal de renovação, de mudanças, de companheirismo, de fraternidade, mas essa alegria que cura, essa alegria que perdoa, essa alegria que não soma negatividade, porque só assim nós podemos deixar algo de bom na Terra, focados em Cristo, porque o tempo é de renovação e o nosso pensamento deve estar agora cada vez mais purificado, abençoado pelo Mestre. Então eu desejo a vocês muitos anos de alegria no trabalho. Felicidades a todos. Gostaríamos de cumprimentar essa casa irmã de Jaboticabal, Caridade e Fé, rogando a Jesus que continue amparando os trabalhadores desta casa. E esse ano de aniversário, quando o presente deve ser dado, oferecido a Jesus, pelo labor e o esforço de cada um, a fim de que nós possamos cumprir com o nosso papel, o nosso dever, e na persistência do bem, no caminho que a esperança nos traz, de realizarmos nossas atividades com consistência, com amor, com fé, caridade, muita coragem. E que vocês tenham um bom ano de trabalho, que a dinâmica do processo da evangelização se estenda ao pensamento de todos vocês, e cumprimentando o Neto, a Sônia, representando esta casa, peço a Jesus que os fortaleça cada vez mais, pela persistência e pela dedicação, pela vontade de servir ao Mestre Jesus. Seu Ípedes esteja junto com vocês, abraçando todos aqueles servidores desta casa. E essa casa irmã felicita e deseja muitas alegrias, muito trabalho a todos vocês. Nosso abraço, nossa gratidão. Durante esta semana, comecei a pensar em uma viagem no tempo e fiquei imaginando como seria aquela época, como foi aquela época, em 13 de maio de 1908, uma quarta-feira, quando foi fundado essa Casa Espírita, o Centro Espírita Caridade e Fé. Fico imaginando o trabalho que todos esses espíritos tiveram na manutenção dessa casa.
para manter essa casa sempre aberta, sempre de coração aberto, de peito aberto, atendendo, acolhendo as pessoas, encaminhando, despertando as consciências. Estar à frente hoje de uma casa espírita com 108 anos, com tanta tradição, com tanto trabalho, é uma alegria e um grande compromisso. Sabemos que estar à frente da condução de espíritos é um compromisso espiritual. Portanto, as alegrias que temos são imensas, mas também são grandes as dificuldades por que passamos. Mas tudo isso vem acrescentar no nosso crescimento moral e espiritual. Ao vermos, por exemplo, o trabalho que hoje esses espíritos que estão chegando vêm realizando em nossa casa. O trabalho, a manutenção da alegria, dos pensamentos positivos, da preocupação com a evangelização e com a pureza da doutrina espírita. O que eu desejo para eles, e o que eu faria por eles, é o que a doutrina espírita fez por mim: acolher, orientar, conduzir ao trabalho, dar uma nova esperança, uma perspectiva de uma vida melhor, de ter uma postura diferenciada perante a vida, as situações e as pessoas. Nós temos buscado a cada dia, pelo menos dentro da nossa metodologia de trabalho, que é a evangelização de espíritos, orientar esses espíritos vinculados e matriculados a esta casa de Jesus de uma maneira que todos possam se compromissar consigo mesmo, com a casa espírita e com Jesus. Esse é o primeiro passo. Se nós não formos compromissados conosco mesmo, não adianta. Desde que assumimos essa casa, adotamos uma metodologia de trabalho, que é a metodologia da evangelização de espíritos. Eurípides Barçanufo, esse espírito crítico, compromissado com Jesus, e vendo a situação em que os espíritos espíritas retornavam à pátria espiritual, se compromissou com Jesus a trazer a todos nós, espíritos encarnados aqui no Brasil, uma metodologia em que viéssemos a nos compromissar conosco mesmo. É preciso que a gente enxergue a doutrina espírita de uma maneira diferente. É preciso que a gente sinta em nós a doutrina espírita. É preciso que compreendamos que todos nós somos seres espirituais. Estejamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. Então a nossa casa hoje, com essa metodologia, nós temos buscado orientar esses espíritos para que sejamos espíritos mais felizes, espíritos trabalhando com Jesus, que tenham em si a alegria de estarmos cada dia mais e mais nos compromissando, nos envolvendo, cada dia mais e mais estarmos vivenciando os ensinamentos do Evangelho de Jesus e alinhando as nossas consciências perante as leis divinas. Então, essa é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Como será que em 1908 imaginariam o Caridade e Fé hoje? Eu imagino que, assim como muitas crianças da evangelização já disseram, que essa casa é uma casa florida, ela é uma casa alegre, é uma casa feliz. E é isso que eu imagino. Que seja cada vez mais uma casa alegre, uma casa feliz, uma casa de Jesus, que possa trazer para todos nós o bálsamo da esperança, a oportunidade do trabalho e o caminho para a nossa evolução.